Do som. Ai, olha aqui. Agora ele saiu. Eu tô com meu cachorrinho aqui, o Shalom. Ai, olha. Pronto, ele tá aqui, olha lá, ó. Quer aparecer? Você quer aparecer hoje para as pessoas que tá aqui em volta de mim? Pronto. Boa noite a todas. Boa noite, Bárbara, Letícia, Jamile, a Dani, Nath. Deixa eu ver mais quem aqui. Emily, Gabi, Abita. A Dani Ferretti, Letícia. Deixa eu ver mais. Yara, bem-vinda. Esther, boa noite. Giane, boa noite. Nath, bem-vinda. Valéria, Juliana. A Edizinha, boa noite a todas vocês. Vão colocando aqui boa noite. A Tati, bem-vinda. Que amorzinho, oi, boa noite, boa noite. A Jamile já esteve aqui em casa e conhece o Shalom, né? Aqui, Ivone, sugestão para vocês agora de início. Bruna, boa noite. Ajuda bastante a vir mais pessoas para assistir a live, né? Se a live começou com amor, amando eu sou, e no amor, amando, imagino que vai ter de bom nessa live, né? Então, já que eu fiz live meio-dia e de manhã e falei sobre sombras, agora à noite eu resolvi falar sobre o amor. Então, sobre esses relacionamentos, a gente precisa entrar numa consciência maior para a gente passar por todos esses desafios dos próximos 2 meses ou mais, o ano inteiro, será? Quanto ensinamento está vindo em 2020, né? Então, fica a sugestão, tem ali o aviãozinho, pelo aviãozinho você pode mandar mensagens para os teus amigos pelo direct, para que eles assistam. Também fica... Pri, boa noite! Fica o convite. Quando vocês botam comentários aí para mim, coraçãozinhos, boa noite, carinhas, o Instagram percebe que vocês estão gostando e eles divulgam para mais amigos meus do Instagram e aí mais pessoas entram aqui na live para receber os ensinamentos. E quanto mais pessoas conscientes desses ensinamentos e colocando em prática, mais fácil fica de viver. Por que, Morgana, que mais fácil fica de viver? Já vão começando com o ensinamento, porque a mente é coletiva. Quanto mais pessoas estiverem compreendendo como funciona a psique, como funcionam os nossos comportamentos, como a gente é condicionado em várias coisas, e aí as pessoas começam a ampliar a forma de pensar, em se abrir mais para esse grande amor, eu não recebo tantas influências destrutivas. Boa noite, Nádia, boa noite, Juliana. Por isso que eu fico aqui pedindo para vocês compartilhar para mais amigos de vocês, familiares, né? A Thaís não entrou ainda, a Thaís deve estar trabalhando. A Nath, que é a cunhada dela, eu já vi aqui, né? A Thaís começou a me seguir, não sei como, já há mais de 2 anos. E ela colocou a família dela toda aqui junto, né? Mãe, tias, todas fazem parte. Boa noite, madrinha Oa. Desejo que esteja bem. E com isso a gente consegue melhorar muito a família. Patrícia, boa noite. Então, as pessoas entram em contato comigo. Morgana, eu preciso de uma constelação para resolver meus problemas financeiros, com a profissão, com o marido. E eu digo, começa a estudar um pouco, né? Porque a constelação é uma cirurgia, traz efeitos transformadores na vida, sim, mas eu considero ainda mais valiosa a parte filosófica, a parte de você se responsabilizar pela sua vida e começar a mudar, a começar a entender as emoções que você carrega, a entender as influências que agem em você. Por isso eu sempre sugiro que as pessoas invistam em fazer psicoterapia, mesmo as tradicionais, né? Tudo que vá fazer com que você compreenda um pouco do que te formou, da tua autobiografia. Minha madrinha está dizendo que tá bem, estão se cuidando. Nós aqui em Curitiba também. Espero que todos vocês estejam em casa se cuidando também. E
E quando a gente começa a buscar os processos de autoconhecimento e entender o que me forma, por que eu reajo da forma que eu reajo, o que forma os meus antepassados, que histórias que eles carregam e que estão em mim, que história que a empresa onde eu trabalho possui e influencia na forma que eu trabalho, porque isso também acontece, né? Então entender tudo isso favorece muito para te viver, né? Boa noite, Carmen. Vocês ainda não me viram nenhum dia aqui abalada. Eu me emociono, mas eu não estou desesperada com o que está acontecendo. E eu sei que vai vir muita coisa séria por aí. Mas eu acredito totalmente numa consciência maior espiritual. E isso é base, é raiz em mim. E quando a gente não tem shalom aqui, senão ele vai ficar batendo na porta para sair. Quando a gente ainda vive muito nas dores do meu umbigo, pode ter certeza que essas pessoas estão sofrendo muito mais, né? Então, essa semana eu falava sobre que em 2018 eu avisava muitos nos eventos que eu fazia de treinamentos, de retiros, que as pessoas buscassem esse processo de autoconhecimento, desenvolvimento humano e espiritual, porque 2019 era a data limite. Data limite para quê, Morgana? Para você se trabalhar com as tuas sombras, para você se reconciliar com o teu passado, se reconciliar com as pessoas que te feriram, com as coisas que você não entende, para aprender a deixar essas coisas em paz. Porque a partir de 2020 ia ser velocidade rápida ao extremo, ia trazer tudo à tona e as pessoas que não entendem disso iriam sofrer muito, e a gente está vendo isso acontecer, né? Então a Morgana vem aqui nas segundas-feiras e todo dia 5 para meio-dia, trazendo um pouquinho de ensinamento. A Ivane está falando ali, evoluir mentalmente e espiritualmente. E liberar um monte de emoção aprisionada que não liberou e que trava toda a energia e fluxo da vida no corpo. Porque a gente não pode racionalizar as emoções. A gente precisa entender como as emoções funcionam, porque elas bloqueiam o fluxo de energia da vida. Se você tranca a raiva, adoece o teu organismo. Você precisa aprender a lidar com as emoções, né? O que a gente chama de inteligência emocional não é racional. Por causa da moral, por causa das leis dos bons costumes culturais, as pessoas abafam as suas emoções e adoecem o corpo. É fundamental entender sobre isso para ter saúde no corpo, para ter vitalidade. Então, além de mental e espiritualmente, é emocional também. Então, hoje, quando eu comecei com essa música Amor, Amor, que veio também do jeito que veio hoje meio-dia, aquela que é dolorida, que traz à tona as sombras da gente, essa também veio a convite divino aí para você entrar em ressonância com o amor. Porque a ideia é colocar ordem na casa. Você está colocando, aproveitando esse momento sagrado que a vida está te dando para colocar ordem na casa? Morgana, o que é colocar ordem na casa? É botar meus móveis no lugar, fazer faxina nos armários, deixar minha casa brilhando? Bom, eu cresci com a minha mãe dizendo assim, sempre que sai de casa para viajar, para fazer qualquer coisa, a casa tem que ficar toda arrumada. Vai que tu morre e as pessoas chegam na tua casa depois que tu morreu e tem roupa suja, tá tudo bagunçado. Que imagem feia que as pessoas vão ficar de ti. Pois é, olha só, tô olhando a aparência externa. E em relação aos relacionamentos. A gente está vendo um vírus que está chegando e que as proporções no Brasil é que desencarna em torno de 2 milhões de pessoas brasileiras. Isso é um número altíssimo, certo? Pode ser que
faça desencarne pessoas que são tuas conhecidas. Então a gente está olhando e encarando de frente a morte nesse momento, e a gente deveria olhar de frente e realmente pensar que eu posso vir a morrer. Então eu deveria estar colocando a minha casa em ordem, entenderam? E colocar a casa em ordem não é só limpar a guarda-roupa, deixar as roupas lavadas, tudo direitinho, a tua casa bonitinha, para quando as pessoas vierem fazer teu velório, ver você tudo bonitinho a tua casa e dizer, nossa, como ela era uma boa pessoa. Eu tô falando de relacionamentos, com quem você tem problemas, com quem você tem intrigas, com quem te feriu ou com quem você feriu. Aonde precisa colocar o movimento de paz na tua vida. Olha para isso. Eu acho que a maior sabedoria que o Corona está trazendo é para a gente compreender que nós somos seres comuns e que a gente vive o agora, que o passado precisa ficar em paz e que o futuro eu não sei se vai existir, então que eu viva o presente bem agora, porque os dias que virão são presentes que a vida me oferta, então que eu viva cada presente. Entendam o que é isso? Entender que a vida é esse presente maravilhoso que a gente recebe e permite que a vida passe por nós. Que a gente recebeu essa vida através do desafio e das maravilhas que os nossos antepassados passaram. Então, por que eu reclamo tanto? Olha para isso, isso são sombras que você carrega, são dores que você carrega. Não adianta só ficar reclamando e dizendo que a culpa é de várias coisas, né? Só apontando os dedos e não olhando aqui para dentro. Por que eu reclamo tanto? Do que é que eu reclamo? Será que eu reclamo da vida que eu recebi? E de quem é que eu recebi essa vida? Da minha mãe biológica e do meu pai biológico, certo? Pode ser que a mãe biológica te jogou na lata do lixo, ela não te abortou. Você consegue ser grata por ela não ter te abortado? Será que isso é o essencial? Ou será que o essencial é o resto? Será que a gente deveria olhar todo o resto com mais gratidão ainda? E ficar em paz com a mãe biológica que a gente recebeu por ela não ter nos abortado? Será que a gente consegue ficar em paz pelo espermatozoide que esse homem, que é nosso pai biológico, nos deu? Ou será que eu vou ficar a minha vida inteira reclamando porque eu exijo que eles tivessem me dado muito mais do que eles puderam me dar? Entende quanto sofrimento você carrega na vida por você exigir dos outros comportamentos que os outros não conseguem dar para você na relação, porque você não entende qual é a jornada de alma que existe. Agora, o que é que a gente sabe? Que a vida vem de uma consciência espiritual e que vida e morte faz parte dessa dinâmica. E que a vida é eterna. A gente só perde esse corpo físico, então perde esse contato. Mas a gente não está tendo contato agora, mesmo que seja por esse Wi-Fi que a gente nem sabe o que é isso direito. E esse Wi-Fi que é tão rápido faz com que hoje a gente reconheça que a gente tem telepatia. Em 1500 as mulheres foram queimadas, não só mulheres, homens também foram queimadas pela Igreja Católica, vocês sabiam? Em fogueiras, porque elas tinham telepatia, porque elas entendiam para que servia cada planta. Pensa só, quanta coisa a nossa humanidade já fez. Jamile está dizendo uma respiração bem profunda. A Letícia está dizendo, acho que acabamos gerando muita expectativa. E quando a gente olha para isso e começa a se reconciliar com isso, a gente começa a ter paz interior. E isso é colocar a vida em ordem. Se existe algo que as constelações me trouxeram, foi essa caminhada demais dentro da humildade. Apesar de eu ter nascido e sempre ter curtido demais a parte espiritual, e com isso, desde os 9 anos eu li livro dos espíritos, eu lia livro de todos os santos que existiam, e eu rezava sempre a oração de São Francisco, então eu sempre pedi para ser instrumento da paz.
Eu acho que eu fui entender muito o que é essa humildade quando eu fui entender o que é consciência pessoal, o que é consciência coletiva e o que é consciência espiritual. Tá sem som só para Nara ou tá sem som para mais pessoas? Confere aí para mim, alguém pode me falar? A Nara tá dizendo que travou só o dela ou travou de mais pessoas? Pode botar mensagem para mim, para eu saber? Porque para mim tá aparecendo internet boa. A Angélica tá dizendo que o som tá ótimo, a Mari também tá com som sim, aqui também. Todo mundo tá dizendo. Então assim, Nara, às vezes fecha o teu Instagram e abre de novo que volta. Obrigada por vocês estarem dizendo que tá funcionando. Então, Nara, sugestão, porque daí volta a funcionar. Ótimo, obrigada por todo mundo estar colocando aí. Então, Morgana, o que é consciência pessoal, coletiva e espiritual? Bom, eu já fiz algumas lives falando só disso, porque falar dessas 3 consciências dá palestra de dia inteiro. Já fiz alguns treinamentos só falando sobre isso. A Nara voltou, a Jamília acabou de me dizer. Então, assim, no canal do YouTube, no canal do YouTube da Morgana Schirman, tem algumas lives que falam sobre essas consciências. A gente precisa compreender elas, sim, porque elas mostram por que o meu comportamento é tão rígido. Como diz a Dani para mim, a gente anda num trilho. E aí quando a gente sai do trilho a gente sente todo um desconforto, sim, só que é só saindo do trilho que a gente evolui. E a saída desse trilho é sair dessa consciência pessoal, sair da consciência coletiva e acessar a consciência espiritual, que é de onde a gente veio e para onde a gente vai. E para isso a gente precisa entender sobre o que é deixar em paz, porque a gente fala muito de perdão e dentro da constelação a gente vê que perdão real é aquele que tu esqueceu completamente e para mim é estar em paz com o outro, conseguir olhar para o outro, conseguir estar na presença do outro e tá bem, coração com coração fluindo. Quantas pessoas você consegue estar assim? Ou não consegue nem estar no mesmo ambiente. Colocar a casa em ordem é olhar para isso, porque se a vida é eterna, gente, a história continua. Você precisa deixar esse corpo em paz. Você ganhou um presente, uma oportunidade de vir aqui se realizar o que a tua alma precisa realizar, passar pelos desafios com os mestres bonzinhos e com os mestres desafiadores que fazem você sair do teu ponto de equilíbrio muitas vezes, que te tiram da tua zona de conforto, que fazem às vezes você ser raptada pela amígdala. Vocês já ouviram eu falando isso, que a gente sofre um sequestro da amígdala, que é uma partezinha do nosso cérebro que nos protege para nossa sobrevivência. É como se essa parte aqui, que é a parte mais nobre, o neocórtex, parasse de receber energia, parasse de ser oxigenado, e a amígdala faz com que a gente reaja. Ou a gente ataca, ou a gente se faz de morto, ou a gente foge. É isso que a amígdala faz a gente fazer, porque é a proteção da sobrevivência da vida em relação a alguma coisa que parece que vai me atacar. E aí o que a gente fala para as pessoas? Conta até 10, respira, porque quando a gente faz esse movimento, a gente ativa o neocórtex. E quando tu ativa o neocórtex, tu consegue trazer uma clareza maior de como é que tu vai resolver a situação entre aquelas duas pessoas ou entre um grupo de pessoas. E essa oportunidade que nós estamos recebendo neste início de ano, de as pessoas terem que parar suas vidas externas de trabalho, de correria do dia a dia,
de várias funções de anestésicos que a gente usa, que é shopping, barzinhos, casa dos amigos, né? Várias reuniões e festinhas, isso tudo são anestésicos. A gente, como que chama? Sexta-feira, né? Fazer festa na sexta-feira, me ajuda aí, como que chama? Happy hour, né? Hora feliz, é só quando termina a hora do trabalho, né? São todas coisas que são anestésicos pra gente ir suportando coisas que eu não olho e não dou conta de lidar. E agora a gente tá ganhando essa oportunidade. Olha que presentão que a gente tá ganhando. A oportunidade de ficar em casa, a maioria das pessoas, né? A Val tá botando ali sextou, por isso que eu uso segundou, porque a gente precisa entender que todos os dias são abençoados, sim, porque se você vive em paz aqui dentro, todos os dias são presentes e você faz o que te realiza, faz com alegria até teus desafios. Então, olha para esse período como um grande presente de você colocar a tua casa em ordem. Faz uma lista aí das pessoas que você precisa se reconciliar. Se liberta dessas histórias. Para de repetir que há 30 anos atrás uma pessoa falou que você não se vestia direito e que você não deveria pertencer a sei lá o que, a casar com fulano porque você não era da mesma classe social e aí você casou e aí você sofre até hoje por causa disso. É muito triste as pessoas ficarem nessa ladainha 30, 40, 50 anos. Para conversar com alguns idosos que têm a cara amarga e amarrada para ver quanta coisa que eles carregam, quantas emoções aprisionadas porque não souberam lidar e aí fuga. Qual é a fuga usada pela maioria das pessoas? Fofoca, falar da vida dos outros. É isso que as pessoas fazem para fugir da sua realidade. Muitas vezes ficar falando da vida dos outros. Olha só. E agora vou ficar falando da vida de quem? Vou ficar vasculhando o Instagram para ficar falando da vida do outro? Tá todo mundo dentro de casa mesmo, né? Não tem ninguém se aparecendo que tá em viagens com um gatinho ou outro, né? Fazendo isso ou fazendo aquilo. As igrejas estão fechadas, não dá para dizer, nossa, aquela pessoa vai em tal igreja, aquela vai em outra, nossa, aquela não é batizada, que horror! Quantos julgamentos destrutivos, quanta perda de oportunidade de viver na paz, de viver no amor, de viver em humildade, em saúde. A Bru está dizendo que fazia meses que ela não conseguia assistir a live por ter voltado a trabalhar e hoje ela está exatamente ouvindo o que deveria. Tu és uma abençoada. Bru, foi porque eu precisei modificar. E é assim, por eu ter modificado muito a minha forma de agir, é que hoje eu estou aqui compartilhando, porque eu sei o poder de cura que isso tem, de trazer paz e alegria na nossa vida e saúde. Porque sim, eu sempre gostei do que era espiritual, só que eu fui sempre dentro da caixinha, dentro da minha caixinha de consciência pessoal, dentro da minha caixinha de consciência familiar. Peraí que eu vou precisar tomar água. Coletiva, né? Então assim, eu entendia que homem e mulher eram de um formato, que casamento era de um jeito, e quando eu casei a minha primeira vez e vi que não tinha nada a ver com aquilo que eu entendia como um relacionamento saudável, a minha crítica em cima do meu primeiro marido era gigantesca e eu queria mudar ele a todo custo. O que fazia isso? Um inferno diário de vida. 9 anos eu digo que eu vivi no inferno, mas um inferno provocado por ele ou provocado dentro dessa relação? De achar que eu tinha o direito de mudar o outro, porque eu me achava melhor do que ele, porque eu achava que ele era horrível. Quantas mulheres vivem em casamentos destrutivos assim, sem concordar, sem colocar no seu coração o companheiro do jeito que ele é, sem exigir absolutamente nada dele. Já pensou viver num relacionamento que tu não exige nada do outro? Esse é um relacionamento de sucesso. Parar de exigir. Porque aquilo que tu quer, você busca por você. Você não exige do outro. O outro te dá aquilo que ele tem para te ofertar.
E muitas vezes, olha que interessante que é, muitas vezes o que ele te dá não é só a parte gostosa, docinha, prazerosa. Muitas vezes o que ele vai te dar são muitas noites de choro, muitas noites destrutivas, dias horríveis, porque você vai precisar se trabalhar. Então ele te dá desafios também. E depois que eu aprendi a entender isso, eu olho com muita gratidão para o meu primeiro marido, porque aí realmente eu entendi o que é uma consciência espiritual. E eu parei de olhar a vida das pessoas como certas e erradas, pessoas boas e ruins, pessoas que merecem o inferno e pessoas que merecem o céu. Apesar que eu nunca fui muito de achar inferno e céu e desejar isso para alguém, mas de achar que aquela pessoa estava totalmente errada, sendo virginiana perfeccionista, com uma visão muito rápida para aquilo que não está em ordem, era bem crítica realmente. E faz parte dos desafios que eu preciso trabalhar. Então eu olho sim para isso e me policio, e isso é orar e vigiar, né? A gente toma consciência que a gente faz parte de algo maior. Então a gente pede que seres que estão mais evoluídos do que a gente, como quando a gente vai para a escola, o professor não está acima da gente porque ele aprendeu algo que eu não aprendi ainda. Pausou e voltou. A gente pede auxílio para esse professor e a gente se coloca em humildade em receber esses ensinamentos, né? Então eu tive bons professores, tem grandes mestres da psicoterapia, da linha da espiritualidade, que eu aprendi muito e eu sou muito grata, principalmente por eu ter me aberto e colocado em prática tudo isso na minha vida, né? E com isso eu tô aqui. Compartilhando um pouquinho, e se você quiser botar em prática, te parabeniza, porque é você que vai receber os resultados. Apesar que nós somos coletivos, a gente faz parte do mesmo corpo, com certeza a gente aqui também recebe o benefício, né? É isso que a gente está vendo com corona. Quanto mais pessoas ficarem dentro das suas casas, menos desencarne coletivo vai ter. Olha só. Olha que sabedoria que tem aí. Quanto mais pessoas estiverem entendendo o que é amor de verdade, pensa quantos benefícios nós vamos estar gerando para o planeta todo. Isso é bem profundo. Quando a gente entendeu o que é humildade, né? Hoje eu fiz uma mensagem no Stories filmando o meu vaso sanitário que eu tinha acabado de lavar, e isso é bem sério, gente. Eu dou risada porque eu fui por 2 vezes nesse treinamento com uma russa dentro da Hellinger, dentro da escola do Beth, da constelação, e eu digo que foram R$4.000 que eu investi para aprender coisas assim. Pessoas que têm condição financeira, lava seu vaso sanitário e não bota outra pessoa para lavar, que tu vai aprender que todo ser é humano, que nós somos todos iguais. E a gente não vai se arrogar, a gente não vai ser autoritário, não vai estar acima do outro e achar que tem direito de mandar na vida do outro. Porque isso traz consequências. Quanto mais as pessoas se colocam no pedestal, mais essa força da vida que passa por nós para nos trazer algo, para nos ensinar nessa evolução de consciência espiritual, mais talvez ela vai te trazer desafios, quebra de estruturas, e é isso que a humanidade está passando. A Valéria está botando aqui: depois que se permite iniciar o processo de autoconhecimento, não se quer mais parar. É viciante, porque tu entende sobre liberdade e tu acessa algo maior, essa paz, e aí tu quer sempre estar te nutrindo mais e mais. Mas chega um momento que isso tu entende que tá realmente aqui dentro, não tá mais fora, e algo novo nasce de ti, não é em si dos mestres, dos professores que vieram antes. Tu começa a ficar mais na tua própria vivência. Primeiro a gente pede muita ajuda de professores, a gente come muito livro, a gente vai muito treinamento, estuda bastante, sempre a gente ganha mais. É igual
um livro que se lê mais de uma vez. Tu sempre vai pegar informações lá que na primeira vez que tu leu, tu não tinha lido. Tanto que eu falei, né? Eu fui 2 anos seguidos, foi o ano, acho que foi 2018, 2019, ou 2017, 2018, fazer esse curso com essa russa. E ele ensina a gente a sorrir. E todo mundo fala que, meu Deus, Morgana, que sorriso. Pois é. Muitas pessoas perguntam para minha mãe, eu tenho muito mais ruga que a minha mãe tá, acho que perto dos 70 e eu tô aí com meus 40, e a minha mãe tem menos ruga do que eu, a pele dela é mais firme do que a minha, e quando as pessoas perguntam para ela o que ela faz, ela sempre diz que é viver sorrindo. E eu acho que eu vivi muitos anos chorando muito e me lamentando muito e me fazendo muito de vítima. E isso realmente adoece a alma. Eu já falei em outras conversas que a gente tem aqui, que infelizmente as pessoas, né? Eu fiz farmácia primeiro, para quem está vindo pela primeira vez, a minha faculdade inicial foi farmácia, eu fiquei mais de 10 anos na farmácia e sou muito grata por ter feito faculdade de farmácia. Eu fui para a farmácia porque eu amava as plantas e eu queria entender como é que as pessoas sabiam para que servia cada planta. Na farmácia a gente entende cientificamente, né? Mas na real o que eu queria entender é a parte espiritual mesmo. É essa parte da telepatia que os antigos tinham, que os animais têm, que é essa conexão, né? De ouvir além. E eu era a única doidinha da sala que gostava de homeopatia, de floral, né? Então, meu primeiro trabalho como farmacêutica, eu estudei e fiz faculdade em Tubarão, em Santa Catarina, na Unisul, e eu fui trabalhar em Joinville. Eu não conhecia absolutamente ninguém em Joinville. Como é que eu fui para lá? Minha professora de homeopatia me convidou porque tinha uma pessoa que ia abrir uma farmácia de manipulação e queria laboratório de homeopatia. Eu fui abrir o laboratório de homeopatia, já que eu gostava tanto dessa parte energética, né? Então, sempre foi minha paixão e eu trabalhei anos na manipulação, por isso que hoje eu faço os desodorantes terapêuticos, porque é uma forma de eu continuar conectada com isso, né? De preparar, de trabalhar minhas mãos, a energia e de emanar, porque eu sei o poder que isso tem quando chega para você e que você utiliza, além dos óleos essenciais, o amor que a gente coloca ali, né? E é uma forma que eu faço de contribuição. Bom, o que eu queria falar da farmácia? O que me fez sair da farmácia? Porque eu comecei a ver que eu estava sendo antiética, porque o meu dinheiro vinha da venda dos medicamentos da indústria farmacêutica. E sim, esses medicamentos muitas vezes nos socorrem, né? Agora no momento de corona, né? Ataca a pneumonia, né? Ataca os brônquios, precisa sim de antibiótico de alta dosagem, até dar tempo de o nosso corpo, as nossas células de defesa ir lá e nos defender. A gente vai precisar dos antibióticos, sim, a indústria farmacêutica é excelente, mas as pessoas se entopem de medicamentos sem ir na raiz. Desde uma diabetes, desde doenças crônicas principalmente, né? E as doenças psiquiátricas, as doenças da psique humana, os transtornos de humor, os transtornos mentais. Existem pesquisas comprovando que se as pessoas buscassem processo de autoconhecimento, desenvolvimento humano e espiritual, teria muito mais efeito do que se elas estivessem tomando antidepressivos, anticonvulsionantes. Agora os psiquiatras e os neurologistas resolveram identificar todo mundo como esquizofrênico e eu tô achando isso um absurdo, porque por muitos anos todo mundo era depressivo, depois todo mundo é bipolar e agora eles estão tornando todas as pessoas esquizofrênicas, igual estão tornando todas as crianças. Primeiro elas tinham déficit de atenção, depois elas eram hiperativas e agora elas têm problema de... Putz, eu esqueci o nome que é dado hoje em dia para isso, mas elas são muito irritáveis, né?
elas têm uma questão que elas brigam e violentam as pessoas, né? Os professores são avisados na escola como tratar a criança, porque essa criança pode agredir. E aí as pessoas vão dando nomenclatura de nome de doença, e aí tu vai vestindo doenças, e aí eu vou precisando me entupir de medicamento, e aí eu não olho para a história, para a minha autobiografia, eu não olho para a autobiografia da minha mãe, do meu pai, o que aconteceu, o que me trouxe até aqui. Não é TDAH, não é. É um nome... Síndrome do opositor, é uma coisa assim, eu esqueci o nome, mas é síndrome do opositor, tem esse nome junto, agora eu não lembro certo, mas é alguma coisa assim, como meu marido é professor, autismo é uma coisa além ainda, autismo tem e vai ter cada vez mais, principalmente nos meninos. E sim, dá para trabalhar fortemente autismo dentro da linha do que a gente... a Raquel acabou de botar, opositor desafiador. O do contra, a Fátima botou, o do contra. E hoje de manhã, hoje na live do meio-dia, eu falei um pouquinho sobre isso, né? O Bert falava muito de crianças, dos filhos que nascem de mães que tiveram abortos. Esses filhos muitas vezes se revoltam contra a mãe, né? E aí quando é reconhecido esses abortos, a criança pode ficar em paz, porque a criança está olhando para essas crianças abortadas, para esses irmãos abortados. O Bert sempre falou, as crianças são boas, e os pais da criança, quando eram crianças, também eram. A gente precisa ver para onde eles estão olhando. E muitas vezes eles estão olhando para pessoas excluídas e para pessoas que morreram. A Francine foi falar com o médico e ela já foi dizendo para ele que ela não era esquizofrênica. A Gabi está dizendo que estava lendo um livro sobre isso hoje. Então, eu falei ainda meio-dia que uma vez ele estava fazendo uma constelação e mostrou isso numa constelação na Espanha, e tinha um juiz, e o juiz falou que conforme a Espanha foi permitindo que ocorresse abortos, começou gradativamente a aumentar o número de crianças agressivas em relação às suas mães. Hoje eu estava lembrando também de uma situação. Uma vez uma mãe me procurou desesperada, ela vinha em terapia com uma colega psicóloga minha, amiga minha, né? A gente trabalhava na mesma clínica, eu com a constelação e ela com a psicologia tradicional. Tanto a mãe como a criança eram atendidos por ela, e ela pediu para a mãe vir conversar comigo para fazer uma constelação, porque o direito tutelar tinha procurado eles, porque a criança era muito agressiva na escola e tinha, acho que 6, 7 anos, uma coisa assim. E um dia depois de agressões na escola, né, a psicopedagoga dentro da escola conversando com o menino, e talvez de uma forma que induz, né, infelizmente as pessoas julgam e acham que é aquilo, e elas fazem perguntas diretivas para induzir a pessoa a responder com aquilo que ela quer. Ela induziu a criança a confirmar que a criança batia na escola porque ela apanhava do pai e da mãe em casa, e com isso a escola resolveu acessar o conselho tutelar, e o conselho tutelar estava investigando a família. Bom, lá fui eu fazer a constelação em grupo dessa família, e quando eu coloco a mãe e o pai dentro do campo de constelação, pessoas que representavam eles, os dois vão para o chão, estão mortos. E a criança, quando eu botei para representar, corria o ambiente inteiro, que era um adulto servindo como representante dessa criança.
E aí quando eu botei o conselho tutelar, esses pais, essa mãe principalmente, se arrastando, foi até lá, dando um jeito. E o que a gente sabe? Não vou contar toda a constelação aqui, que muitas vezes, vamos pensar assim, às vezes a avó dessa criança, não vou dizer que foi esse o caso, mas às vezes acontecem situações assim. A avó da criança tinha um namorado, o namorado morre. Aí ela se casa, tem essa filha, que tem depois um neto. Só que ela, em alma, ficou olhando para esse namorado que morreu. De forma inconsciente, o olhar dela está preso numa morte. Essa filha nasce, ela não recebe esse olhar inteiro da sua mãe. Porque essa mãe, inconscientemente, ficou desejando ir para a morte com esse namorado. Porque quando a gente ama muito alguém e essa pessoa morre, a gente tem vontade de morrer junto. Mesmo que tente seguir a vida depois, muitas vezes ficou presa nesse sentimento. E aí o que essa mãe desse menino talvez sinta? Vontade de morrer no lugar da mãe. É isso que a constelação muitas vezes mostra, situações de padrão assim dentro da família. E aí o que o menino faz? Faz toda uma agitação, tá nervoso porque ele quer salvar a mãe, porque senão a mãe vai morrer, então ele surta. Como é que vai para a escola uma criança assim? O olhar dela tá em salvar a mãe que ficou em casa. Chega na escola, bate num amigo, a escola liga para a mãe volta, pega ele e pensa a dinâmica que fica. A forma de eu voltar para minha casa e cuidar da minha mãe é batendo nos meus amigos na escola. Eu vou ter que abrir a porta pro meu cachorro, só um pouquinho, gente. Sinto muito, senão ele ia ficar arranhando e latindo na porta aqui. Então tem transtornos assim que acontecem que quando a gente vai reconhecendo, vai liberando as pessoas para que elas possam tomar destinos diferentes na vida. Eu vou convidar vocês agora. Boa noite, Andréia. Faz tempo que eu não vejo a Andréia. A gente fechar os olhos um pouco. Fecha os olhos. Sente teus pés no chão. Alinha a tua coluna. Percebe como o teu corpo está. E começa a levar a tua atenção para a tua respiração. Solta o ar pelas narinas e inala o ar pelas narinas. Vai fazendo uma respiração bem profunda. Puxa o máximo de ar que você consegue, solta o máximo de ar que você consegue. Cada vez que você solta o ar, o teu corpo relaxa mais. E quanto mais você inspira, mais vitalidade você traz para o seu corpo. O novo pode chegar. Leva a tua atenção agora para o teu coração. Percebe a batida do teu coração. Respira nele. Imagina que você está sentado dentro do teu coração e ali você respira, ampliando ainda mais o teu peito.
Entra no silêncio profundo que habita o teu coração. Vive a partir daí. O coração é o templo sagrado. Leva a tua atenção para essa região do peito e fica aí. Nesse lugar, permita que venha à tona pessoas que um dia te ofenderam, que te machucaram. Pode ser que faça uma fila de pessoas. Permita que a primeira chegue na tua frente. E dentro da consciência maior espiritual, nos olhos dessa força criadora que traz sol para todos que moram aqui, não distingue ninguém, que permitiu que todos nascessem. Dentro dessa força que ama todos os seres igualmente, reconhece todos como filhos de Deus. Olha através dessa consciência para essa pessoa e diz: sou como você. Permite olhar para cada pessoa que um dia te feriu, te machucou, te aterrorizou, te abusou. Olha para cada uma dessas pessoas. Respira através do teu coração, dentro de uma consciência maior. E acessa a sabedoria de dizer: sou como você. E a cada pessoa vai percebendo como o teu coração vai ficando. Agora permita que venha as pessoas com quem tu sente culpa, com quem você entende que você abusou, que você machucou, mesmo que seja sem querer, você ainda carrega culpas em relação a estas histórias. Permitam que estas pessoas cheguem como numa fila para você. E através dessa mesma consciência, que é a consciência que nos traz nesse mundo quando nós nascemos, e é para onde a gente vai quando a gente desencarna. Essa é a consciência eterna. Diga para essas pessoas: sou como você e você é como eu. Diga para cada uma dessas pessoas que um dia você machucou: sou como você. Você é como eu. Vai respirando e vai dizendo para cada pessoa que chega na sua frente, olhando dentro dos olhos, na janela da alma, alma com alma: sou como você. Você é como eu. Respira, respira. Através do teu coração você alcança os valores auspiciosos da consciência espiritual. O grande vazio que contém as infinitas possibilidades. Libera todas as ofensas. Compreenda e reconheça que todos, por mais diferentes que sejam,
assemelham-se a você diante de algo maior. Leva essa sabedoria para a tua vida hoje e sempre. É com ela que você vai colocar a tua casa em ordem. É com essa sabedoria. Coloca a tua casa em ordem hoje, amanhã. Vai fazendo dentro da tua possibilidade, entrando em contato sim com as emoções guardadas que você tem aí, respirando para digerir elas. Não bota embaixo do pano dizendo que perdoou, porque tem que perdoar, porque a igreja diz que tem que perdoar. Não faça esse movimento. Não adianta mascarar as verdades diante da vida. Ela sabe o que passa dentro de você. Encara a realidade. Respira as dores guardadas dentro de você. Aproveita esse período para fazer esses processos, para colocar a tua casa em ordem, compreendendo que nós somos todos iguais diante da consciência espiritual. E é só através dessa consciência que ocorre reconciliação, que ocorre paz. E eu acredito que você, a partir do momento que abriu teus olhos de ter feito essa vivência, por mais rapidinha que tenha sido, tenha te gerado sensações de leveza no teu corpo, de alívio no coração e no peito, uma paz pode ter chego para você. Então, se alguém sentiu algo assim, coloca nos comentários para mim, antes que o Instagram feche a nossa live, porque já é 19h40, 19h45 ele fecha a nossa live, né? Então compartilha aí como foi para você fazer essa experiência hoje, de ficar um pouquinho. A Adri tá agradecendo, a Valéria botou uau. Sorriam mais, sorriam para a vida, como ela se apresenta. Deixa o passado em paz e acredita que é no agora. Ó, a Dani tá botando que sentiu leveza, a Luísa tá agradecendo, a Fran tá agradecendo, a Jamile também diz que tem um alívio, muita paz e amor no coração. A Bruna tá dizendo que sentiu até tontura de tão leve, a Fátima também tá dizendo que tá mais leve, foi maravilhoso. Os ombros queimaram, vamos aliviar esses ombros, né? Liberar. A Bita tá dizendo que o coração acelerou, muito bom para sentir viva. A Nath disse que a live encheu o coração dela de luz, gratidão. Ah, que bom, o Felipe tá junto com a Tati, que ótimo. Abraço, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade dessa internet maravilhosa de a gente estar se conectando assim, né? A hora que bater um desespero em você, bota aí, ó, pai, mãe, vovó, bisavó, a maioria de nós viemos mesmo, foi da Europa, né? Então a maioria de nós passou por guerra. Nós que, Morgana, não passei por guerra, teus antepassados passaram e eles moram em você. Você é o maior sucesso de todos os teus antepassados e eles passaram por desafios muito maiores, né? Ontem, eu acho que foi, a Thaís me mandou um vídeo, eu estava ouvindo do nosso ministro da Saúde, que ele falava do pai dele, que disse: vocês estão muito mais na frente do que a gente, vocês sabem com que vocês estão lidando. A gente tinha uma gripe aqui, tinha uma doença e ninguém nem sabia o que era isso. E a gente passou por isso. Como é que a gente, com toda essa tecnologia, né, não estamos pegando em arma, não precisamos sair para uma guerra, a gente está dentro de casa, a gente não consegue ficar em paz. A gente está aí apavorando. Por que precisa apavorar? Quem vai precisar seguir na missão de fazer o desencarne, que a gente olhe com bons olhos. Pode ser que seja eu, pode ser que seja você. Na Itália várias pessoas estão fazendo essa passagem. A gente precisa olhar com muito amor e emanar muita boa vibração para todas essas pessoas que estão seguindo o chamado de fazer esse desencarne coletivo por algo maior que vai acontecer no nosso planeta, sim. E a gente olha com amor, né? Não cai na besteira de achar que quem morre é porque é mal, porque isso é uma besteira, né? As pessoas seguem suas missões, assim como os médicos têm o seu chamado, a sua missão e entram nessa profissão a serviço e agora estão tendo que estar na linha de frente, normalmente eles estão, né?
que a gente reconheça o valor de cada um e emane muito amor. E que quem está em casa fique relaxado e em paz, por ter essa oportunidade de estar fazendo essa organização da sua vida. Minha live vai finalizar, então um beijo grande. Espero você amanhã, 6 horas da manhã, para fazer meditação comigo. 7º dia dos 21 dias, tá top. Muita oração com o Arcanjo Miguel. E todo dia vem um tipo diferente de meditação, ajuda bastante. Também tá salvo no YouTube, quem quiser assistir esses 6 dias que já ocorreram, dá para assistir lá. E a gente se encontra. Receba meu abraço fraterno de coração com coração. Beijo, tudo de melhor para você. Compartilha a live que vai ficar salva, envia ela para os teus amigos que eles podem assistir depois. Aproveitar aí a oportunidade de se melhorar. Valeu, beijo!